Olá, nesse vídeo nós vamos discutir o que é aprender para a psicanálise e discutir um pouquinho também o conceito de transferência na relação professor e aluno. O contexto educacional, Freud nos permitiu tomar emprestado um conceito que é do set analítico, né? Então, na análise, a transferência é um fenômeno aí muito bem-vindo, né? A gente vai conseguir construir uma ideia de transferência pensando que o tempo inteiro nós vamos estar reeditando relações primeiras. Então, a criança, o adolescente, ele inicia seu processo aí de relação dentro de um ambiente muito cuidado, Pai, mãe, pessoas que são caras, irmão. Então, nesse lugar, a gente constrói essas relações primeiras. E depois a gente estende essas relações para outros lugares, Então a ideia do conceito de transferência seria isso, Seria essa reedição. Então, diante de uma pessoa que eu não conheço, eu na verdade levo imagens, fantasias, experiências mesmo vividas anteriormente para essa pessoa atual. No exemplo bem simplório, quando você olha para uma pessoa e diz que não gostou dessa pessoa, na verdade a gente pode entender que há uma transferência aí. Você não conhece essa pessoa, mas você tem experiências anteriores, experiências com outras pessoas, e essa relação nova ela remete a essas relações anteriores. Então assim Freud dá lugar à transferência na análise. Na relação professor e aluno, a gente também consegue observar que a transferência, que é um fenômeno do inconsciente, ela vai ter um lugar, ela vai se apresentar. Então, crianças e adolescentes e adultos, ao estarem pela primeira vez com um professor, com uma professora, essas pessoas elas vão endereçar aí a esse professor essas experiências anteriores, essas relações vividas anteriormente a esse momento. Então, uma criança que olha para um professor, ela pode aí de uma certa forma estar vendo a mãe, estar vendo o pai, estar vendo um tio, uma tia. E aí é muito interessante a gente observar também assim a apropriação, principalmente na infância, que as crianças vão fazendo do lugar que a escola vai apresentando a ela. Então, é muito comum a gente encontrar as crianças chamando os professores, principalmente as professoras, de tias, e um certo incômodo da educação com essa terminologia. Mas aí, a partir das orientações da psicanálise, a gente consegue entender que a criança, inicialmente, ela transfere, Ela precisa ver, ela precisa reconhecer nessa pessoa nova, atual, alguém que é importante para ela, com quem ela já tem um laço, com quem ela confia. Então, chamar um professor, uma professora de tio e de tia, na verdade, é dar lugar, e um lugar de muita importância para essas pessoas. Então, uma vez instalada a transferência, esse professor, ele passa então a ser aí meio que o depositário, de um tanto de expectativas, de experiências distintas que cada criança, que cada aluno traz para esse momento. Por isso que a psicanálise ela constrói um conceito muito simples, mas ao mesmo tempo muito profundo do que é aprender. Para a psicanálise, aprender é aprender com alguém. Então, as pessoas que se apresentam para o processo educacional, elas vão precisar de pessoas para alimentar esse processo. E é essa a ideia, Se é aprender com alguém, a gente precisa então pensar o que acontece entre essas duas partes. Quem é esse professor? Quem são esses alunos? O que esses alunos, de uma certa forma, trazem para dentro da sala de aula? Quem eles são? Que experiências eles têm anterior a esse encontro? Um pouco da vida desses alunos. Então, a gente entende que tudo isso precisa ter um lugar dentro da sala de aula. Mesmo que
marcado por um monte de dificuldades, né? A gente está dizendo aí de salas de aula de 40 alunos, né? Nós estamos dizendo aí de 40 pessoas com vidas, né? Com experiências muito distintas, mas que não tem outra forma, né? Ao entrar para uma sala de aula, tudo isso vai estar ali, né? E precisa de uma certa forma também ter lugar, ser cuidado, né? Então a transferência ela deixa o professor nesse lugar, né? De cuidador de vidas, né? De cuidador de expectativas que estão sendo apresentadas a ele. E tem aí um movimento contrário, né? Então Freud também vai estabelecer que a contra-transferência seria essa resposta, né? E aqui nós estamos falando da relação professor e aluno. Então quando o professor, né, responde à transferência, a gente vai encontrando aí esse sujeito também nesses processos inconscientes. Se a transferência que está sendo apresentada, né, é uma transferência amorosa, uma transferência positiva ao processo, esse professor tende a responder de forma também positiva e até amorosa, né? Mas a gente sabe que enquanto afetos, enquanto experiências, podem vir aí questões que não são muito interessantes ao processo. A gente encontra também transferências hostis, transferências negativas. Esse professor às vezes vai estar colocado nesse lugar aí, né, de ter que dar conta de afetos que são ruins, né, de afetos que contrariam mesmo toda a sua proposta, né, de trabalho. Mas orientados pela psicanálise, não tem como a gente deixar, né, de considerar isso tudo. Assim, a gente consegue perceber, né, que nos processos de ensino e aprendizagem há uma complexidade para ser analisada, para ser vista, para ser entendida. Aguardamos vocês no nosso canal, com sua inscrição, com seus comentários, com suas sugestões. Visitem também nossa página no Facebook e até o próximo.